Boa madrugada, povo de Deus, gente que vai morar lá no céu. Estamos juntos mais uma vez, unidos na fé, crendo no nosso bom Senhor Jesus, que tem nos sustentado debaixo da sua graça. Como você está essa madrugada de segunda-feira? Eu sei que hoje, sempre na segunda-feira eu falo isso, né? Que é um dia difícil onde nós temos que recomeçar, né? E reprogramar nossa segunda-feira. E na segunda-feira é um dia onde a nossa agenda muitas vezes começa complicada se a gente olhar de forma humana, né? A gente inicia a segunda-feira com muitas expectativas e querendo vencer, mas muitas vezes a gente olha de maneira humana e não consegue ver muito, chegando a quarto, meio da semana, e nem a sexta, final de semana vitorioso, porque às vezes você está com uma situação difícil de se resolver essa semana. Mas eu quero trazer uma palavra para abençoar não só a segunda-feira, mas para dar um pontapé em toda a sua semana e em toda a sua vida. E eu costumo falar aqui que se você não esquecer das dicas que eu te dou aqui através dessas palavras, você vai ser um grande vencedor em Cristo Jesus. Amém? A palavra que eu quero trazer hoje está lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: Não te ordenei isso? Esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Querido e querida, a primeira dica que eu vou te dar através dessa palavra é direção de Deus. Direção de Deus. Para você vencer, a primeira coisa é direção de Deus. Se foi Deus que te direcionou nesse caminho que você está, se foi Deus que te direcionou nessa situação, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Porque a maioria das vezes Deus faz algo queimar no nosso coração, a gente começa algo ali para fazer. Boa madrugada, Fernando. Deus abençoe sua vida. Então, Deus manda a gente fazer algo, mas Deus não nos dá esse algo pronto. Deus não nos dá esse caminho pronto. A gente vai ter que fazer, né? Porque, como eu já falei aqui em Lucas 8:27, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus, mas o possível, Deus vai deixar que eu faça. Eu tenho meus braços para trabalhar, eu tenho minhas pernas para ir para o trabalho, eu tenho meus sentidos que Deus me deu para que eu possa fazer, né? Isso no mundo físico. No mundo físico, o que estiver ao meu alcance, Deus vai fazer por mim. Então, é a mesma coisa na vida de Josué. Josué olhou para aquela situação, olhou para os israelitas, aquela grande nação de gente, de povo. E Moisés já liderava, já era maduro, e certamente ele olhou para a liderança de Moisés, que era um homem maduro em Deus, um profeta de grande intimidade com Deus, e comparou ele, que estava começando apenas a sua caminhada. Então ele olhou para essa situação. Ele não olhou para a direção de Deus. Então aí Deus falou para ele: não te enviei eu, ou seja, ele não tinha que preocupar se ele era mais novo que Moisés, que ele ia começar agora a sua caminhada. Ele não tinha que se preocupar com isso. Ele tinha que se preocupar apenas em se perguntar: eu estou na direção de Deus? E Josué estava na direção de Deus, né? Então, a primeira coisa, o alicerce para nós vencermos nessa caminhada é saber: eu estou na direção de Deus? Então, se você está na direção de Deus, Ele vai te sustentar. Porque Deus jamais vai te chamar para você fazer algo
se ele não vai te sustentar. Deus não é Deus de confusão. Ele vai colocar algo ali na sua vida, vai te direcionar e ele vai te sustentar naquela direção. Enquanto você não sair daquela direção, tanto é que Josué ele venceu. Josué ele conseguiu chegar lá e vencer. Moisés, ele no início estava na direção de Deus, depois ele saiu porque ele ouviu o povo. E aí ele não conseguiu chegar lá na terra que manava leite e mel. Mas Josué, ele estava na direção de Deus, ele ouviu essa palavra e ele, no princípio, meio e fim, ele conseguiu, na direção de Deus, ser sustentado por Deus. A segunda coisa, não tenhas medo. Porque tem muitas pessoas que elas não têm. Quando a gente lembra daquela passagem dos discípulos lá, que eles estavam com Jesus no barco e eles ainda pensaram que ia morrer. E aí Jesus repreendeu eles falando, ainda vocês não têm fé? O medo, ele atrapalha a pessoa de prosseguir a sua caminhada. O medo, ele atrapalha a pessoa de estar dando continuidade àquilo que ela sabe que é a direção de Deus. A primeira, ela está na direção de Deus. A segundo, ela venceu o medo, né? Porque o medo traz muitas coisas que não deixa a gente prosseguir, que não deixa a gente dar o próximo passo. Eu não vou vencer, porque será que eu vou fechar esse negócio? Não consigo lidar com esse cliente. Eu não consigo lidar com essa situação. Eu acho que eu não vou conseguir, porque eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. Então, o medo atrapalha a gente de continuar, né? E a gente é tão interessante que a gente vê aqui que Deus, ele nos dá o caminho, a direção, e ele deixa a gente vencer os nossos próprios medos, as nossas emoções, né? Ele apenas nos dá a direção, o caminho, ele nos mostra o caminho, mas ele é a gente que tem que vencer as nossas emoções. É a gente que tem que se superar. É tão interessante isso, porque senão não tem amadurecimento. E senão não glorifica também o nome de Deus. Como é que eu vou glorificar o nome de Deus se você já pensou se Deus pegasse Josué e já levasse e colocasse lá na terra que manava leite e mel? Se Deus pegasse os israelitas lá, não colocasse liderança para eles e já colocasse eles lá na terra que manava leite e mel, com certeza, se Deus quisesse fazer isso, com certeza ele poderia fazer, porque ele é Deus. Mas ele deixa a gente vencer os nossos próprios medos, ele deixa a gente ter as nossas próprias experiências, até para adquirir maturidade, porque não tem crescimento se a gente não passar por maturidade, se a gente não passar por essas coisas, enfrentar os nossos medos, né? A gente tem que enfrentar esses medos. Para a gente crescer, a gente tem que enfrentar os medos. É igual quando você vê uma criança quando ela começa a andar, você tem que deixar ela. Eu acho que a mãe e o pai fica com mais medo do que a própria criança, de deixar ela ficar só ali para ela andar sozinha. A gente coloca ela ali para começar a andar e você fica mais com medo do que ela. Se ela cair, nossa, se ela se machucar, não, mas você sabe que vai ser bom para ela deixar ela ficar só, para ela aprender a andar sozinha. A mesma coisa é Deus na nossa vida, como filhos. Certamente ele fica ali com o seu grande amor, com aquela dor, né, de no coração de deixar a gente ir, mas ele tem que deixar a gente ir. A gente tem que andar sozinho para a gente aprender, para a gente amadurecer, para que quando a gente chegar lá onde Deus tem para nós, a gente já está maduro, fortalecido, já perdeu os nossos medos. Porque se Josué não perdesse os seus medos ali naquela caminhada, como é que ele ia chegar lá na terra que manava leite e mel e lutar com aquele povo? Porque todas as realizações que os israelitas tiveram de herdar uma terra, eles tiveram primeiro que lutar. E para mim lutar, primeiro eu tenho que vencer o medo. Amém? Glória a Deus. Então, segunda coisa, superar os seus próprios medos.
nem te assustes. Por que que Deus falou isso? Não te assustes. Porque muitas vezes a gente vai ser surpreendido no nosso caminho, na direção que Deus nos colocou. Nós vamos muitas vezes, na maioria das vezes, nos surpreender com muitas coisas. Porque ainda que Deus fale lá em Amós 3,7, Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele pode até nos avisar que vai ter alguma coisa ali, mas Ele não nos avisa 100%. Nós não sabemos 100% do que vai acontecer na nossa caminhada. Mas Ele fala para a gente não se assustar, não se surpreender com nada. Porque lá em Salmo 91 também está falando assim, se não me engano, no versículo 11. Está falando assim que Deus dá ordem a anjos a nosso respeito. Então Deus está ali nos guardando naquela caminhada também. Ele nos guarda. A terceira coisa, Ele nos guarda. Ele nos guarda. E nós temos esse déficit, né, como ser humano, de iniciar a nossa caminhada. Nós estamos na direção de Deus. Sabemos que Ele nos sustenta. Mas quando a gente vê situações adversas, a gente fica apavorado. A gente fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir lidar com essa situação. Talvez Deus te dê uma empresa, você tem uma empresa, você tem um trabalho que é um desafio para você. Com certeza, porque Deus não vai te dar coisa humana. Você quer saber quando é Deus que te deu alguma coisa? Quando não é humanamente falando, não se explica. Aí você pode ter certeza que é de Deus. Porque Deus não nos vai dar algo que você consegue alcançar com o seu próprio braço, com a sua própria força. Ele vai fazer algo para você estar na dependência dele. Você quer saber se você está no projeto de Deus, no caminho de Deus, na direção de Deus? É quando você está vivendo o sobrenatural de Deus na situação. Porque é Ele que vai te sustentar. Agora, se você está se autossustentando em tudo, tá tudo bem, tô tranquilo, eu tô de forma cômoda aqui, tá bom, tá confortável, então você não tá na direção de Deus. Porque aquilo que é de Deus é o sobrenatural. E você vai ter que estar todo o tempo ali na dependência de Deus na sua caminhada. Quando Deus te dá algo, é isso aí, você é muito grande. Você vai estar ali no sobrenatural e você precisa colocar sua confiança em Deus e não te assustar, porque com certeza vai ter coisas assim extraordinárias no seu caminho e você vai ter que confiar em Deus. Amém? Então, olha o que Deus falou. Porque o Senhor teu Deus está contigo. Ou seja, se Deus está comigo, para que eu vou temer? A gente muitas vezes olha para nós, né? Josué estava naquela situação no início daquela caminhada, olhando para si mesmo. É como eu falei, se Deus nos deu algo sobrenatural, nós vamos ter que andar com Ele, querendo ou não querendo. É como Pedro andou, quando Pedro foi andar sobre as águas, ele teve que olhar para Deus, para Jesus. Quando ele começou a olhar para ele afundou. Porque realmente, quando a gente está naquilo que Deus nos colocou, é o sobrenatural. Nós temos que olhar para Deus, porque quando a gente olha para a nossa capacidade, nós não vamos conseguir nos sustentar. É o que acontece com a maioria das pessoas, que Deus dá algo sobrenatural para elas. A maioria das pessoas, elas não conseguem se sustentar naquilo ali que Deus deu para ela. E se você quer viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que olhar para Deus todo o tempo na sua caminhada para você continuar prosseguindo nessa situação que Deus te deu aí. Porque se você, na sua situação grande que Deus te deu, nessa grande vitória que Deus te entregou, se você começar a olhar para o seu potencial, você vai retroceder, com certeza. E a maioria das pessoas não consegue sustentar as bênçãos em suas vidas, porque elas olham para si, para a sua capacitação. Elas não olham para Jesus. Quando Pedro, é tão interessante, porque que Pedro, ele creu em Jesus,
Mas ele não creu que Jesus podia o sustentar. Ele falou assim: mestre, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Aí Jesus falou assim: vem, anda sobre as águas. Aí ele foi. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele falou assim, ele começou a pensar: meu Deus, mas eu estou andando sobre as águas. Ninguém andou sobre as águas. Eu sou a única pessoa que eu ando sobre as águas. Aí quando ele olhou para ele falou, e pensou assim: eu estou vivendo algo sobrenatural mesmo, né? Porque ninguém andou sobre as águas. Eu nessa caminhada com Jesus, eu vi ele ressuscitando mortos, eu vi ele ressuscitando coxo, ele curando coxo, cego, surdo. Mas eu nunca vi ninguém andando sobre as águas, eu sou o único. Aí ele começou a afundar, porque ele olhou para a capacitação dele. Ele olhou para ele, né? Então, por isso que Deus falou: porque o Senhor teu Deus está contigo. Ou seja, Jesus estava ali com ele nas águas. Mas ele olhou, Pedro olhou para si, para sua capacitação. E para viver na direção de Deus é o sobrenatural, e o sobrenatural com certeza você não vai dar conta de se autossustentar. Se você quer se autossustentar, você não pode viver o sobrenatural de Deus. Porque para você viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Sair da sua zona de conforto é realmente estar totalmente na dependência de Deus. E aí Deus termina aqui falando: por onde quer que andares. Ou seja, o início, meio e fim daquela situação, daquele caminho que Deus já tinha direcionado desde o princípio. Deus iria sustentar Moisés, porque ele estava na direção de Deus. Deus iria mandar ordem a anjos a respeito de Josué ali, porque ele estava na direção de Deus. E Deus ia estar com ele, para que ele vivesse o sobrenatural de estar no meio do deserto, conduzir os israelitas no meio do deserto, até chegar à terra que manava leite e mel. E a mesma coisa Deus fala para você. Se você está na direção de Deus, com certeza Ele vai te sustentar. Não olhe para essa situação que você está olhando hoje, já segunda-feira, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como é que vai ser essa situação hoje. Você olhou lá no seu saldo da conta bancária. Talvez aquele cliente não acertou com você. Talvez você não sabe nem como que você vai pagar o seu aluguel. Eu vou falar para você: Deus não vai nem fazer você pagar o seu aluguel, não. Deus vai te dar uma casa própria. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Porque é isso que Deus tem para você. É o impossível, o sobrenatural. Ele vai fazer você realmente viver algo sobrenatural. E Ele vai te mostrar que Ele é Deus na sua vida. A única coisa que você tem que fazer são esses 3 passos que eu falei aqui. Querida e querida, não esqueça nunca que Deus, se Ele te deu a direção, Ele vai te sustentar. Amém? Pega o seu copo com água e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós estamos aqui nessa madrugada, nessa palavra abençoada e poderosa que o Senhor nos trouxe. Muito obrigada por essa palavra que nós vamos vencer nessa segunda-feira, através da sua palavra. Assim, papai, como Josué creu na tua palavra no início daquela caminhada dele, ele estava na direção do Senhor. E ele conseguiu ser sustentado pela tua palavra e pela tua voz, e sempre ouviu a sua voz e conseguiu, na caminhada no início, no meio e no fim, fazer aquela trajetória que o Senhor tinha direcionado para que ele fizesse com seus israelitas ali. Ó meu Deus querido, da mesma forma nós conduzimos essa segunda-feira no início, essa semana no início, meio e fim, sabendo que o Senhor vai nos direcionar, que o Senhor vai nos sustentar, meu Pai. Deus querido, é debaixo da tua palavra que nós vamos. É debaixo da tua ordem que nós vamos, papai, prosseguir. E nós vamos vencer.
porque nós sabemos que é o Senhor que nos sustenta. Meu Pai, sustenta essa pessoa que está aqui comigo agora. Eu não sei o que ela está enfrentando nessa segunda-feira, como é que ela iniciou essa segunda-feira, com o que ela está colocando a sua preocupação, meu Pai, mas que o Senhor possa agora fazer ela contemplar que o Senhor está com ela, que o Senhor vai sustentá-la. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança essa pessoa, vai onde eu não posso ir e toca onde eu não posso tocar. Pai, toca essa pessoa que ela não sabe o que fazer, porque mais um dia ela está enferma. Mas nós cremos que hoje é a última vez que ela vai estar enferma, é o último dia, porque o Senhor vai alcançá-la com o teu poder, com o poder da tua palavra. E ao ouvir, papai, essa palavra, onde chegar essa live, o Senhor vai chegar com cura, com milagre na vida dessa pessoa, com libertação. Pai, essa pessoa que está clamando pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, ó, meu Deus, por um ente querido e até mesmo por ela mesma, meu Pai, que está com Covid-19. Vai alcançando essa pessoa e traz a libertação, a cura, o milagre. Nós queremos ver o teu agir, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que aonde chegar essa live, vai chegar o poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Receba esse Deus que sustentou Josué. Da mesma forma, ele vai te sustentar. Amém? Eu vou concluir essa live aqui e vou continuar em vigília de oração pela sua vida. E eu tenho certeza que assim como Deus já trouxe testemunhos na sua vida, Ele vai trazer muito mais. E eu tenho certeza que quando você chegar no final dessa semana, com certeza essa palavra vai ter surtido efeito em toda a sua semana. Em nome do Senhor Jesus. Não esquece, nós estamos aqui juntos novamente na madrugada, clamando ao Senhor, sendo direcionado por essa palavra, sustentado por essa palavra, por essa oração em unidade. Estamos juntos. Até amanhã, se o nosso bom Jesus permitir.